Graça e paz, mais que vencedores, uma noite abençoada para você e para a sua família. Que alegria, irmãos, estar aqui mais uma vez para esse momento tão especial de meditação na palavra de Deus. É mais uma anoitecer com uma palavra que está começando. Estamos aqui todos os dias, sempre às 18 horas, para esse momento tão precioso de meditação nessa palavra, e tem sido assim uma bênção de Deus. Eu creio que você também tem sido abençoado através dessa palavra. Eu quero louvar a Deus por esse presente que Ele tem nos concedido, essa oportunidade que Ele tem nos dado de estarmos aqui todos os dias para esse momento de meditação na sua palavra. Eu quero também agradecer a você que nos acompanha aqui diariamente, você que além de assistir aos vídeos, deixa o seu comentário e a sua curtida. Saiba que quando você comenta e curte, você está impulsionando esse vídeo para que ele entre em outras casas. Quando você comenta e curte, você está cooperando para que essa mensagem alcance outras famílias. Então, sempre que você assistir o vídeo, deixe um comentário, por menor que seja, pode ser uma palavra, e também a sua curtida. E se você pode, compartilhe para que outras pessoas sejam alcançadas através dessa palavra. Amém? Meus amados, hoje eu vou falar sobre o propósito de Jesus aqui nessa terra. Ele veio salvar e buscar o que se havia perdido. Ele mesmo falou isso. Então ele veio para nos tirar das garras de Satanás, nos preparar e nos levar para as mansões celestiais. E como eu louvo a Deus por isso. Como eu sou grato ao Senhor, porque Ele me encontrou no dia 10 de agosto de 1999, Ele salvou a minha vida, Ele me resgatou, Ele me arrancou das garras do inimigo, e hoje eu estou aqui, servindo a Ele com alegria, e eu sei que você também está servindo a Jesus com alegria. Então, eu quero deixar aqui uma palavra que fala exatamente sobre isso. Eu vou ler um texto que mostra Jesus perdoando uma mulher que cometeu um pecado que foi horrível. Todo pecado é ruim, todo pecado separa o homem de Deus. Não tem pecadinho e pecadão. Todo pecado é um mal. Todo pecado afasta o homem de Deus. Mas a gente sabe que existem alguns pecados mais graves, né, digamos assim. E essa mulher aqui estava condenada à morte, mas Jesus a perdoou. Jesus a salvou. E eu quero ler com vocês o que está aqui em João capítulo 8, a partir do verso 1. Jesus, no entanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo e todo o povo se reuniu em volta dele. E Jesus, assentado, os ensinava. Então, os escribas e fariseus trouxeram à presença dele uma mulher surpreendida em adultério e, fazendo-a ficar em pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Na lei, Moisés nos ordenou que tais mulheres sejam apedrejadas. E o Senhor, o que tem a dizer? Você percebe aqui que tinha uma espécie de pegadinha, né? Era uma pegadinha para colocar Jesus numa situação que ele não tinha como se sair. É como diz o adágio, um beco sem saída, uma saia justa, né? Como diz o ditado. Ou seja, vamos colocar Jesus numa situação que ele não vai ter como se sair, ele vai ter que passar vergonha agora. Só que Jesus é Deus, ninguém pode vencê-lo em nenhuma situação. E aí vejam só o que vai acontecer aqui. Eles diziam isso tentando para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como eles insistiam na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Quem de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar
uma pedra nela. E, inclinando-se novamente, continuou a escrever no chão. Mas eles, ouvindo essa resposta, foram saindo um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher em pé diante dele. Levantando-se Jesus, perguntou a ela: Mulher, onde estão eles? Ninguém condenou você? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Então Jesus disse: Também eu não a condeno. Vá e não peques mais. Que palavra maravilhosa, não é? Palavra tremenda. Você percebe aqui uma mulher que está no palco da condenação. Tudo estava contra ela. Não havia nenhuma chance perante a lei. Ela estava numa situação de condenação. Na lei dizia que tais mulheres deveriam ou deviam ser apedrejadas. Mas Jesus, irmãos, como eu disse no início, veio para salvar o perdido. Ele veio trazer a graça. Ele não podia ir contra a lei, mas também não estava ali para condenar aquela mulher, e sim salvar. A palavra de Deus diz em João 3,17, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E ele estava ali, diante daquela situação, todos pensando que ele iria falar para apedrejar aquela mulher, mas ele estava ali como Senhor, como Salvador. E aí eu quero extrair algumas lições aqui. No verso 7 vai dizer que Jesus, depois que ouviu a insistência dos acusadores, ele ficou em pé, e quando todos pensaram que ele iria falar alguma palavra contra a mulher, ele simplesmente abriu sua boca e disse: Quem de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar uma pedra nela. Muitas pessoas já pegaram esse texto e usaram de forma até maligna. Pessoas que estão erradas e não querem transformar a sua vida e usam esse texto. Olha, aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Só que algumas pessoas que falam esse texto, elas falam porque querem permanecer no pecado, não querem mudar. Mas você vai ver aqui na história que Jesus, em momento algum, estava apoiando o pecado dessa mulher. Ele não estava apoiando essa mulher. Tanto é que no final ele vai dizer: olha, eu não te condeno, vai e não peques mais. Ou seja, eu estou te dando uma chance. Eu estou aqui dando a você uma oportunidade para você mudar de vida. Então, em momento algum, Jesus estava aqui apoiando o pecado dela. Ele não apoia o pecado de ninguém. O que ele estava fazendo aqui era dando uma oportunidade, uma chance a essa mulher para que ela pudesse refazer a sua vida, recomeçar a sua vida, porque Deus sempre nos dá essa segunda oportunidade. Amém? Então essa é a primeira observação importante no texto. Segundo, no verso 9 diz: eles, ouvindo essa resposta, foram saindo. De um a um foram embora. Começaram a sair, saiu um, saiu 5, saíram 10, saíram 20, e todos foram embora. Ou seja, o que aconteceu aqui, quando Jesus falou essa palavra, Jesus fez com que todos olhassem para si, e todos que olharam para si mesmo naquele momento, eles puderam se enxergar e entender naquela hora que eles também eram pecadores e que precisavam da graça do Salvador. Então, naquele momento, quando ele disse: aquele que estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar uma pedra nela, ele fez com que todos olhassem para si naquele momento, para que eles pudessem entender que todos estavam na mesma posição, na mesma condição diante de Deus, que é a
a de pecador, a situação de pecador, a posição de um pecador. Então, o que ele está fazendo aqui é chamando o povo para a realidade, mostrando a eles que eles também são pecadores. Ainda que não fossem adúlteros, mas tinham outros pecados. Que todos nós, você sabe, todos nós nascemos pecadores, e Jesus faz com que eles entendam isso. Essa era a situação que estava acontecendo ali. Ele queria que todos entendessem: olha, vocês precisam também do perdão de Deus, assim como essa mulher. Outra observação que eu faço aqui está no verso 11, quando ele diz, ele pergunta, no verso 10 ele pergunta: mulher, onde estão eles, os acusadores? Ninguém condenou você? E ela respondeu: ninguém, Senhor. Então ele disse: também eu não a condeno, vá e não peque mais. Aqui eu percebo, irmãos, que essa mulher estava condenada à morte, mas Jesus lhe ofereceu uma segunda oportunidade. Isso é simplesmente maravilhoso. Ele estava dando a ela uma nova chance. Como ele oferece essa porta para todos nós. Todos nós temos essa porta aberta. Hoje, você, eu, todos nós temos essa porta da graça aberta. O Senhor está pronto para salvar você, para perdoar você. Se você está envolvido com coisas erradas, se você está sendo vencido pelo pecado de qualquer natureza, clame por Jesus, grite por socorro, Ele vai te ajudar. Ele vai libertar você e vai preparar você para a eternidade. Jesus, somente Ele pode salvar o homem dos seus pecados. E assim como Ele restaurou essa mulher, Ele também pode restaurar você. O que era para ser morte, o que era para ser condenação, se tornou em salvação. O que era para ser uma situação de morte, de apedrejamento, se tornou um momento onde o Senhor ofereceu àquela mulher uma nova chance e ela aceitou. Ela saiu dali, chegou condenada e saiu salva. Chegou para morrer e saiu com a nova vida. Chegou com o coração sujo, cheio de pecado, e voltou para sua casa restaurada, perdoada, limpa, porque o Senhor Jesus, quando Ele salva alguém, Ele limpa o coração dessa pessoa. Amém? Que você receba essa palavra e creia que o mesmo Jesus que salvou essa mulher, Ele também salvou você, e Ele quer salvar a sua família, Ele quer restaurar a todos que ainda não entregaram suas vidas a Ele. Amém? Deus abençoe você com essa palavra, e eu quero nesse momento orar com você e por você. Senhor, obrigado por essa mensagem tão poderosa, tão tremenda. Eu quero louvar a Deus por essa riquíssima oportunidade que o Senhor tem nos dado hoje de meditarmos essa palavra. E eu te peço, nos abençoe, nos guarde, Senhor, sempre debaixo da tua mão poderosa. Eu quero te louvar, te exaltar, te glorificar, porque o Senhor alcançou a minha vida, estendeu a mão para mim, e eu hoje posso declarar para o mundo todo: eu sou livre, eu sou salvo. E eu sei que essa pessoa que está aqui também já entregou sua vida a ti, e ela também é salva, liberta, limpa pelo sangue de Jesus. Muito obrigado, Senhor, por essa palavra, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, e agora, Senhor, manifesta a sua presença nesse lar, abençoe essa casa, essa família, que a presença de Jesus se manifeste nessa casa e que a bênção de Deus alcance a todos, em nome de Jesus. Te damos graças por essa palavra, agradecemos a Deus por esse dia. Continua conosco, nos abençoando, nos fortalecendo, e que a mão do Senhor permaneça conosco
hoje e para sempre. Abençoa todos que estão aqui, cada inscrito do canal, abençoe sua família, restaura, alcança a todos com a tua graça e fortaleça a todos em nome de Jesus. Abençoe também cada membro desse canal, multiplica, Senhor, as bênçãos na sua vida e também a sua sementeira seja abençoada em nome de Jesus. Muito obrigado, nos abençoe hoje e sempre em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Para sempre seja louvado o nome do Senhor, que o nosso Deus continue abençoando a sua vida hoje e para sempre. Um grande abraço, Deus te abençoe, você nasceu para vencer.